Salve galera, mais um vídeo do canal então. Dessa vez aula 12 do curso de manutenção de computadores do André Cisp. Aula referente a como montar um computador. Bora pro React. Aula 12 então. Qualidade 1080, vamos deixar em 1.5 mesmo, o vídeo vai ser longo. Bora lá então galera. Instala pra mim. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso curso grátis de montagem e manutenção de computadores. Hoje Muito obrigado, André Cisp, então. Completo no gabinete. Essa já é a nossa 12ª aula. Caso você não tenha assistido as aulas anteriores, eu recomendo você pausar esse vídeo, entrar no canal André Cisp Vídeos e assistir as aulas anteriores, porque tem alguns processos que já foi explicado que não será És uma pessoa muito simpática nessa aula, ok? Então, nós vamos iniciar pelo gabinete. Nós vamos colocar os parafusos hexagonal e o espelho da placa-mãe a chapinha. Então, pessoal, como vocês podem ver, quando você vai montar o computador do zero e você compra o gabinete, ele pode vir com a fonte ou sem a fonte. Como explicado na primeira aula do nosso curso, os gabinetes gamer, ele vem sem fonte. Já os gabinetes mais comuns, mais simples, eles vêm com a fonte. No caso desse aqui, eu deixei ele sem nada. Inclusive, aqui, ele está sem os parafusos hexagonal, que você não pode esquecer, tá? Isso aqui é muito importante. Então, nós temos aqui 6 hexagonal. Esse parafuso aqui, ele vai dar o espaço entre a chapa aqui do gabinete e a placa-mãe. Se você pegar a placa-mãe e parafusar aqui e ligar, vai dar curto, porque a saída de solda vai encostar nessa chapa. Então, não deve esquecer de colocar esses hexagonal. Ele vem junto com o gabinete. Você compra o gabinete, vem um saquinho aqui com os parafusos para você fazer a instalação das placas nele. Entendido. Porém, nem sempre o gabinete vai precisar desse parafuso. Porque tem gabinetes que aqui, onde vai esse hexagonal, ele já é levantado, ele é para cima. Então, o próprio gabinete já vem com essa elevação para dar o espaço entre a placa-mãe e essa chapa aqui, essa lateral do gabinete, ok? Então nós vamos colocar, aí para colocar, como vocês podem ver, tem vários furos aqui, um monte de furos. Então isso vai depender da sua placa-mãe. Essa placa-mãe, ela é uma onboard, uma placa-mãe pequena, e se nós posicionarmos ela aqui, nós vamos ver que nós vamos colocar 2 em cima, 2 embaixo e 2 aqui, né, no meio, vamos dizer. Okay? Então, primeiro, eu vou colocar aqui com a mão. Depois que você colocar aí os 6 ou mais, né, o parafuso hexagonal, você vai dar um aperto com o alicate. Esse aperto com o alicate ele é importante porque quando você um dia for tirar a placa-mãe, esse parafuso ele pode sair daqui. Você está tirando o parafuso e aí ele vai ficar preso, né, entre a placa-mãe e outro parafuso. Ele vai girar aqui embaixo e não em cima. Vamos dar um aperto aqui. Alicate. Não precisa ser muito forte, tá, o aperto. E pronto, foi colocado aí certinho, tá apertado. Agora nós vamos colocar o espelho ou chapinha da placa-mãe. Esse lado aqui ele fica pra fora e esse lado pra dentro. Então eu vou colocar nessa posição e vou apertar. Tem que apertar bem aqui, até todas essas travas aqui encaixar aqui no gabinete. Então vamos colocar aqui e apertar. Vai fazer esse barulho mesmo, aperta bem. Olha só como tem que ficar. Tá vendo? Você dá uma batidinha de leve. Se tiver solta ela vai cair. Então aqui tá bem encaixado. Esse espelho, essa chapinha aqui vem com a placa-mãe. E agora nós vamos fazer aqui a instalação da placa-mãe. Vamos posicionar ela aqui corretamente. Aí você vai olhar, né, se deu certinho aqui a seguração e se encaixou aqui na lateral. A memória, o processador e o cooler, nós já vimos como que faz a instalação, né, nas aulas anteriores. Tem aula de processador, cooler, aula de memória. Porém, você pode colocar a placa-mãe, parafusar ela e depois colocar a memória, o processador e o cooler. O cooler, ele fica bem mais fácil você colocar depois que a placa-mãe está instalada. Esse cooler eu coloquei fora, que foi na aula que nós aprendemos a fazer a instalação do cooler e a placa-mãe estava fora do gabinete. Eu recomendo vocês colocarem o processador, memória e cooler depois que instalar a placa-mãe. Por quê? Fora do gabinete, quando você coloca o processador, depois você vai colocar o cooler, pressionar até mesmo a memória, você fica forçando a placa-mãe a envergar. E isso pode causar rompimento de alguma solda, pode causar a famosa solda fria. Então temos que tomar muito cuidado, né, quando nós vamos colocar aqui o cooler, que vai pressão, né, você tem que pôr força aqui, em ficar empenando a placa-mãe. Então eu recomendo fazer o quê? Colocar a placa-mãe no gabinete, colocar todos os parafusos. Eu já vi técnicos que chegam a colocar um parafuso só aqui para segurar a placa-mãe. Ou 2, um aqui e outro aqui embaixo. Não pode deixar assim. Por quê? A placa-mãe, ela tem que ficar reta aqui. Então quando eu colocar os 6 parafusos, ela vai ficar bem presa e fixa. Então qualquer peça que eu for colocar e tirar, ela não vai ficar empenando. Ok? Aqui estão os 6 parafusos que vai prender a placa-mãe ao gabinete. Vamos colocá-los. Aqui, pessoal, eu vou fazer o que? Eu vou parafusar por igual. Então eu coloquei o primeiro parafuso
eu vou dar só uma giradinha, não vou apertar. Eu vou colocar todos os parafusos e vou dar só uma giradinha. Colocar tudo de forma uniforme, entendo. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu coloquei os 6 parafusos e dei uma giradinha. E agora eu vou parafusar por igual. Quem entende, né, esse termo sabe muito bem o que é isso. Vou explicar pra vocês aqui. Se você colocar esse parafuso e não colocar os outros, e você pegar ele aqui e apertar ele totalmente, parafusar ele por completo e apertar bem, você vai ter dificuldades para fazer a instalação dos outros parafusos. E tirando que quando você apertar ele, a placa ela vai dar uma inclinada. Então, o ideal é fazer o quê? Colocar os 6 parafusos, dar uma giradinha e depois vir girar mais um pouquinho. Isso que é parafusar por igual. Você vai girando aos poucos, cada um. Todo equipamento tem um monte de parafuso. Quando você for prender, para ficar perfeito o componente preso, você vai parafusando por igual. E depois no final você vai dar um aperto. Aí. Então aqui ela está bem presa. Qualquer peça que eu for colocar e tirar, a placa-mãe ela não vai subir, não vai envergar. Então é essa técnica que eu passo para vocês, a maneira correta para fazer a instalação da placa-mãe, ok? O HD desse computador é um HD SATA, é um Seagate, ele tem 500 GB. E esse gabinete ele tem um problema. Olha só, o HD ele é preso somente nessa lateral. Na outra parte ele fica solto. Eu acho isso errado, os fabricantes do gabinete. Porque assim, o HD ele vibra. Então o correto é prender dos dois lados para ele ficar bem firme, né, no gabinete e não passar essa vibração, né, e por segurança do HD também. Então no caso desse HD ele é um pouquinho mais complicado, porque nós vamos escolher aqui em que posição ele vai ficar. E nós temos que segurar ele e colocar aqui os dois parafusos. Se soltar ele, ó, ele vai cair aqui na placa-mãe. Eu estou aqui com os dois parafusos que vai no HD. Vamos colocar ele aqui em cima. Vamos segurar aqui o HD e aqui nos furos nós vamos ver a posição. Ó. Eu vou colocar aqui nos furos mais próximo da frente. Se eu deixar esses de trás, ó, vai atrapalhar aqui quando for tirar a placa-mãe ou instalar algum fio. E aí eu coloco aqui os parafusos sobre ele. Vou colocar aqui no furo. Vou girar um pouquinho. Aqui também um parafuso por igual. Giro o restante. E pronto, ele já está preso. Aí eu dou mais um aperto. Maravilha. Agora vamos ligar os cabos? Não, eu gosto de instalar, né, essas partes aqui, essas peças que estão fora, e aí no final eu ligo todos os cabos. Aqui nós temos o gravador de DVD, é um SATA da LG, bem simples. Quando eu dava aula, muitos alunos tentavam colocar ele dessa forma, ó, né, de dentro para fora, e ao contrário, é de fora para dentro. Cuidado para não pôr de ponta cabeça. Né, os alunos eles cometiam esse erro, eu tentava colocar por aqui, e na hora de colocar não olhava a frente, colocava de ponta cabeça. Então, olha a frente dele, ó, essa parte para cima, botão para baixo, vem aqui, e coloca ele. E aqui você vai olhar os furos. Nesse primeiro, a frente fica para fora. Então eu vou empurrar mais um pouquinho, aí no segundo furo ele fica perfeito. Bom, pessoal, o leitor de DVD, o recomendado é você colocar 4 parafusos de cada lado para prender bem ele, para evitar vibração quando você estiver reproduzindo um DVD ou estiver fazendo a gravação de uma mídia. No meu caso, os parafusos que vai aqui no leitor de DVD é um parafuso mais fino do que o que vai na fonte, no HD, enfim. Então eu só tenho 4 deles, né? Eu procurei aqui, achei 4, eu tenho mais, mas aí eu ia perder muito tempo aqui nessa aula. Então eu vou colocar 2 desse lado e 2 do outro lado, que já vai segurar legal ele. Tem muitas pessoas que só põem 2 desse lado, ou só coloca um. Então o ideal é colocar desse lado e do outro lado também, para ele ficar alinhado e evitar essas vibrações quando está lendo a mídia ou gravando. Após colocar aqui os 2 parafusos, ou os 4 se você tiver, nós vamos levantar o gabinete e nós vamos tirar o parafuso, que a gente vai ter que abrir essa lateral aqui. Vamos abrir, vamos virar aqui. Como vocês podem ver, ele está um pouco torto aqui, né? Se você não colocar esses parafusos, a frente dele fica torta no leitor. Então eu vou colocar o parafuso aqui e eu vou ter que puxar ele aqui com a mão para conseguir entrar certo no furo. Aí, não vou parafusar por completo, porque eu vou colocar o outro. Depois que eu colocar o outro, aí sim, eu parafuso ele por completo. Pronto, não vou colocar aqui a tampa lateral, por quê? Eu vou ligar o computador, vou testar, vou ver se está tudo funcionando. Se estiver tudo funcionando, a última coisa é fechar e fazer a limpeza. Vamos tirar ele agora, com muito cuidado, para não riscar o gabinete, né? Você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer o manuseio. Não ficar arrastando, sempre levantar e girando ele. Vamos colocar aqui a fonte. A fonte ela tem o lado correto também. Essa posição
posição que ela vai, né? O cabo de força fica pra lá, o cooler pra cá. E a fonte, nós vamos colocar aqui os 4 parafusos, que são esses aqui, ó. Então a fonte, como vocês podem ver, são 4 parafusos. E tem que tomar cuidado, porque quando você compra um gabinete novo, uma fonte nova, ela vem assim, ó, no 230 volts. Aí o computador liga e não dá vídeo, você vai perceber que o HD ele gira bem devagar. Ou quando você for fazer prova de curso de hardware, algum teste numa empresa, a pessoa pode fazer isso. Pegar a chave e mudar para 230, é um detalhe que muitos não observam. Porém, tenho certeza que depois dessa dica vocês vão passar a observar isso aqui. E falando de fontes, eu gostaria de agradecer a todos que compraram meu curso de fontes ATX. Na aula de fontes, eu falei sobre o curso e tivemos aí mais de 100 alunos que adquiriram o curso, eu fiquei bem feliz. O pessoal está estudando, está gostando do curso, porque é um curso muito em conta. A maioria comprou via download, que é R$35, muito barato. É um curso com horas de aula, muitas informações de qualidade por apenas R$30, com certeza ia vender centenas, né? Mais de 1000 pessoas assistiram essa aula e mais de 100 adquiriram o curso, então eu fico bem agradecido aí por vocês, ok? E o pessoal que compra o curso tem o bem de lá, que é os esquemas elétricos das fontes. Tem o pessoal que já mandou e-mail pedindo, eu já estou respondendo. Quem não pediu ainda, né, vai ter a aula lá que vai ser explicado isso aí, ok? Então, coloca aqui no 115. Agora é a ligação dos cabos. Então, eu expliquei para vocês a parte aqui do painel frontal, na aula anterior a esta, né, foi uma aula aí bem legal, explicando como fazer a ligação dos fios aqui do painel frontal. Então, esse gabinete aqui, ele tem o áudio e o USB já tudo junto. Aí o pessoal fala, o meu, que é separado, tu tem gabinete que é assim, né? Aí você vai ter que seguir o fio aqui, ó, e colocar certinho assim e encaixar na placa. Quando eu pegar o gabinete com os fios separados, eu vou fazer explicando pra vocês, que é mais fácil mostrando na prática do que falando. Então o áudio é só ligar aqui, ó, só encaixa de um lado, e o USB só encaixa de um lado também, vou colocar aqui na porta 1. Ficou uma livre aqui. Aquele leitor de cartão que vai aqui na frente no lugar do disquete, eu tentei achar aqui na minha cidade pra comprar, não encontrei, tá muito difícil. O pessoal vende aquele que é portátil, aquele que você leva no bolso, que põe na USB e você consegue colocar o micro SD, USB, enfim. Aí, pra eu ensinar aqui nesse computador eu não achei, mas é muito fácil. O cabo dele você vem e liga aqui, ó, na USB frontal e só. Já manda a alimentação e já troca os dados. E agora, nós temos os fios aqui do Power LED, HD LED. Isso aqui já foi explicado, quem não assistiu a aula anterior, só acessar o canal aí, as vídeos, e assistir lá que vai explicar tudo certinho como fazer a ligação do painel frontal. Isso aqui pra mim é... Eu reagi também, galera, só são anos, assistir lá. Ligação. Porém, para quem está começando, existe uma grande dificuldade. Então, eu olhando na placa-mãe, fazendo a identificação, eu ligo aqui bem rapidinho. Então, embaixo aqui nos ímpar ficou HD LED, Reset SW, em cima, que são os pares, ficou o Power LED e o Power CW. Agora vamos ligar os conectores SATAs. Eu vou ligar primeiro esse aqui. Esse aqui eu vou colocar no leitor de DVD. E vou colocar aqui na porta 1. E esse outro aqui eu vou colocar aqui na porta 0. E vou colocar aqui no HD. Agora eu vou ligar os cabos de força. Eu vou ligar aqui o ATX 24 pinos, a placa-mãe. É só posicionar ali e apertar. O P4, que é alimentação do circuito do processador. Do V-Core. Aqui eu tenho um conector SATA. O ideal seria ligar da fonte primeiro, ó. Eu tive que tirar aqui, colocar o conector de força. E esse aqui. E aí os fios nós passamos pra cá, ó. Deixamos aqui na frente, pra não ficar aqui em cima do cooler. E agora, do HD. E pronto, pessoal. O computador foi montado por completo. Depois você organiza os fios. Tem que tomar cuidado que esse cooler dá então pra não ficar nenhum fio sobre ele. Agora, a prova de fogo. Nós vamos ligar, ver se ele vai inicializar, subir o vídeo. Esse computador aqui eu não formatei ele ainda, então ele tem sistema operacional aqui no HD. Bom, pessoal, estou aqui com o monitor. Agora eu vou... Legal, cara. Legal os componentes ali pra fazer os encaixes bem sugestivos. Questão dos cabos ali também, como a gente já viu nas aulas anteriores. Agora é só colocar a mão na massa, no meu caso. Vou ligar aqui o cabo do monitor, o cabo VGA aqui na placa-mãe e o cabo de força. E eu vou ligar o teclado também. Então já liguei os cabos, agora eu vou ligar aqui o computador. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem melhor. Vamos ver. Ligou. O monitor tá desligado. Vou desligar o monitor. Esqueci de ligar o monitor. O monitor ligou. O teclado já deu sinal de LED. Aí já tá carregando o Windows. Não deu nem tempo de ver o post da BIOS, aquela tela de inicialização. Vamos virar aqui o computador. Então o Power LED está funcionando. O HD LED também, ele deu uma piscadinha. Vamos fazer o teste no reset. Aí. Tá funcionando. Reiniciou. Aí, ó. Agora a gente consegue ver o screen, né, gigabyte. Olha lá, fica reiniciando o computador. O que dá? Vamos apertar o Enter. Aqui o leitor está abrindo e fechando. Vamos deixar ali inicializar o Windows. Uma máquina muito boa essa aqui. Um i3, 8 GB de RAM, placa de gigabyte. Eu vou abrir aqui as configurações no meu computador pra gente ver certinho. Isso aí, tudo Vamos funcionando. aqui, inicializar o Windows, tá? O vídeo não está sendo acelerado. Então o tempo que vocês estão vendo aí é o tempo exato aqui. Olha só, eu vou abrir aqui o iniciar. Vou vir aqui no computador, botão direito. E vou ir até em propriedades. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Então o Windows está instalado nessa máquina, é o Windows 7 profissional. É o Service Pack 1. O processador é um Intel Core i3 modelo 3240, ele tem 3.4 GHz. A memória instalada são 8 GB. O sistema operacional é de 64 bits. E o HD, vamos dar uma olhada aqui no computador. O HD 500 GB, nós temos 437 livre aqui. Vamos dar DVD, ó, botão direito, ejetar.
Você vai abrir. Olha lá, e abriu. Então assim, pessoal, a aula de hoje eu ensinei pra vocês como montar o computador corretamente. Na próxima aula, nós vamos aprender a entrar no BIOS, no setup de configuração. Então o próximo passo aqui é entrar lá no BIOS para verificar a temperatura da placa-mãe, a temperatura do processador, rotação do cooler, energia da fonte e entrar em outros detalhes, ok? E a gente já tá chegando aí ao final do nosso curso. Tem mais algumas aulas, né? Vou mostrar uma parte de manutenção. Tem um computador que eu peguei, né, de um conhecido, e foi com o computador não liga, então nós vamos fazer análise em cima dele, vai ser um caso real. No notebook eu já vi já, muito bom. Que nós aprendemos aqui no curso de montagem e manutenção nesse computador. Então creio que o próximo vídeo eu vou colocar ele. O próximo vídeo do canal vai ser esse computador aí, essa manutenção. Porque essa parte aqui do BIOS, de configuração, identificação aí, né, através do software para ver alguma parte do hardware, no caso temperatura, eu vou deixar para a próxima parte, que é a parte de formatação e instalação, ok? Então, no vídeo de hoje nós aprendemos como montar o computador corretamente. No próximo vídeo, que eu vou postar amanhã, quarta-feira, dia 13, vai ser a manutenção do computador. Eu peguei, né, um computadorzinho aí que não tá ligando e pelo que eu vi, ele tá um pouquinho judiado e a gente vai fazer um trabalho bem legal nele, ok? Então, muito obrigado a todos. Compartilhe, clique no joinha para ajudar o professor André. Deixe seu comentário, eu tô lendo todos os comentários. Eu vou tirar um dia para responder todos, que são muitos, né? Mas... Show. Então foi isso, galera. Aula 12 reagida com sucesso, sem surpresas. Tamo junto, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe nos comentários o que achou.